porção dessa semana se chama Kedoshim, que significa santos, e ela começa com um pedido bem interessante de Deus para Moisés, que tem que ser repassado para o povo de Israel. Deus aparece para Moisés e diz o seguinte, que a gente pode ler em Levítico 2:19, versículo 2 do capítulo 19. Daber el kol adat bnei Israel, ve'amarta aleichem kedoshim tihiu, ki kadosh ani Adonai Elohechem. Ou seja, você vai chegar para o povo de Israel, vai falar para eles serem santos, e qual a justificativa que Deus dá? Porque eu sou santo. Então ele estabelece uma relação de igualdade. Do mesmo jeito que eu sou santo, você vai chegar para o povo e vai falar para eles serem santos. Agora, a pergunta é, o que significa ser santos? Significa torcer para o time dos Santos, aqui de São Paulo? Significa vestir a camisa, né, ser santista? O que significa ser santos? Um dos maiores comentaristas que a gente tem, chamado Rashi, analisa isso para a gente e explica. Ele pega esse versículo, em especial duas palavrinhas, a ser santos, e explica. O Rashi diz o seguinte: Kedoshim tihiu, havu prushim min harayot. Significa, ser santo é se afastar das imoralidades sexuais, chamado de harayot. Muito bem, então o Rashi faz aqui uma equivalência clara, objetiva. A santidade tem a ver com a nossa sexualidade. Se eu não me trato bem sexualmente, se eu não cuido da minha sexualidade, se eu sou imoral sexualmente, eu não tenho a santidade. Agora, a pergunta número 2 é, o que é imoralidade sexual? A gente precisa analisar esse ponto se eu quero entender o que é a santidade. A imoralidade sexual ela pode ocorrer de diversos modos, a gente não vai conseguir falar de todos os modos nesse vídeo, mas nesse vídeo a gente vai falar de um dos modos. Um dos modos em que acontece a imoralidade sexual é quando a gente se objetifica. O que significa isso? Eu nem sei se essa palavra existe, talvez um neologismo, mas significa quando eu me torno um objeto. Quando eu faço de mim um objeto e não um ser humano como eu realmente sou. Numa relação saudável entre seres humanos, eu tenho um conhecimento mútuo do outro, um conhece o outro e eu tenho respeito pelo outro. Eu valorizo o outro pela pessoa que ele é. Eu não vejo o outro como um objeto. Esse conceito vem da filosofia moderna. O filósofo Martin Buber, por exemplo, já falava disso no livro muito interessante dele que chama Eu e Tu, mas na verdade isso já tem na Kabbalah há muito tempo atrás. Quando eu não estou numa relação interessante, numa relação harmônica e sagrada, eu vejo o outro como objeto. E uma das maneiras que eu tenho de me tornar objeto, segundo a Kabbalah, é o modo com que eu me visto. Muitas pessoas se vestem de uma maneira provocativa, de uma maneira claramente querendo chamar a atenção. Elas estão interessadas que os outros olhem para elas, em geral de maneira sexual, né? Elas estão passando uma mensagem do tipo, olha, eu quero a sua atenção, não me ignora, por favor, olha para mim. E essa forma de exibicionismo com certeza chama atenção. Claro que os outros vão olhar, mas dificilmente esse exibicionismo faz com que essa pessoa ganhe respeito e amor. Ela ganha a atenção dos outros, mas não respeito e amor. Em geral, essa pessoa vai ser olhada como um objeto. É preciso dizer que é muito normal e natural as pessoas quererem aparecer bem para os outros. Não há nada de errado nisso e a gente precisa ter essa preocupação mesmo, né? É por isso que a gente é normal do ser humano passar bastante tempo cuidando da roupa, da aparência, fazendo a barba, cortando o cabelo, cortando unha, passando um esmalte, passando alguma coisa. A gente quer se vestir bem, quer aparecer bem para a sociedade. A gente fica feliz com isso, isso dá uma satisfação, dá o orgulho para a gente. Então é uma coisa totalmente natural, bastante interessante para a gente fazer. Agora, o problema é se eu começo a usar a minha aparência para chamar a atenção do outro, para ser provocativo, como eu falei, em geral sexualmente, mas pode ser provocativo também de outras maneiras, aqui talvez já tenha algum desequilíbrio que a gente deve notar. É muito comum, por exemplo, a gente ver adolescentes, né, que estão passando por uma fase que a gente sabe que é um pouco mais complicada. Esses adolescentes se sentem inseguros, eles precisam ser apreciados, amados, e aí eles tendem a exagerar a imagem deles, né? Às vezes com cabelo diferente, com um brinco, tatuagem, mudando o corpo deles.
Isso, de certo modo, é o mesmo tipo de comportamento de alguém que se veste de maneira provocativa, sexualmente falando. Você quer que os outros olhem para você, né? Você está querendo chamar a atenção. Agora, a gente tem que ter noção que quando eu faço isso, eu estou me tornando um objeto. Eu estou virando algo puramente visual e perdendo a relação humana mais verdadeira por trás disso. Essa pode ser considerada, então, uma das formas de imoralidade sexual. E segundo a porção dessa semana, isso nos afasta da santidade. Deus pede que a gente seja santo. Rashi explica que ser santo está ligado à sexualidade. Quando eu uso a sexualidade errada dessa maneira, eu estou deixando de ser santo. Uma boa semana a todos.